Muitas pessoas que almejam serem escritores, escritoras, sabem da dificuldade que é encontrar uma editora que seja responsável. Muitos acabam relatando que muitas gráficas acabam se autodenominando editoras, mas não são. E isso acaba acarretando num prejuízo financeiro e também psicológico, porque a pessoa colocou uma expectativa toda. Sabendo disso e tendo essa vivência, a Cíntia criou a própria editora. Como que foi, Cíntia? Eu tive uma experiência ruim com uma editora no meu primeiro livro e logo em seguida já desisti dele, deixei na mão da editora e fui estudar para descobrir como eu publicava o segundo livro. Então, pensando nisso, a gente criou uma editora pequena que publica de forma tradicional. A gente não cobra dos autores e paga os direitos autorais como uma editora grande faria. Participar da Bienal do livro sendo escritora tem um peso diferente de quando você participava como leitora? Com certeza. Eu acho que, para mim, pelo menos, autor pequeno, né, que a gente não tem muito público, está começando a construir um público, é muito importante esse contato direto, ver a recepção, né, do leitor, ver se a sua sinopse está funcionando, conhecer pessoas que te seguem na internet. Eu acho que isso aqui nada se compara com isso. A venda na internet, a venda da livraria, a Bienal é única, né? Bom, andando pela Bienal, eu descobri que tem vários caminhos para um escritor ou uma escritora conseguir publicar um livro. E aqui, conversando com elas, descobri 2 deles. Por favor, queria que você contasse como que foi sua trajetória. Eu publicava os meus livros numa plataforma chamada Wattpad. E aí a Cíntia, que faz parte da editora, né, PS Edições, ela encontrou o meu livro lá e me convidou para publicar ele físico. Bom, eu e a Diana, a gente também é publicada pela PS Edições e a gente se candidatou para um concurso que eles estavam abrindo para publicar livros, mas a gente não ganhou esse concurso, mas ainda assim ela gostou muito de 4 histórias e criou um selo a partir dessas histórias, que é Humanas, que foi onde a gente foi publicado, para publicar as nossas histórias. Foi um convite mesmo da editora, né? Ela falou, vocês não ganharam o concurso, mas a gente leu essas histórias, que também foram no Wattpad, que a gente postou. Sim. E ela convidou, né? Vocês gostariam de publicar com a gente? A gente, óbvio que sim. Aceitamos. Eu comecei no Wattpad com 16 anos. E o meu livro, Manual do Esquecimento, na época ele ganhou o prêmio do What's, que é o oficial. Foi o primeiro ano que teve língua portuguesa e então eu continuei, fui escrevendo. Tem altos e baixos, então foi mais tempos de baixos do que altos. Só que em 2020 foi a virada de chave para mim em tudo. Eu ganhei um outro What's com outro livro chamado Realeza Assistida. E esse livro aqui, Como Não Acabar Com Seu Ídolo, eu tinha o e-book dele independente na Amazon. E por 2 meses consecutivos ele ficou entre o best-seller, 50 mais vendidos da Amazon em e-book. E aí a Cíntia veio falar comigo para virar o livro físico. É o meu primeiro livro físico, é um sonho, é incrível e eu ainda tenho um pouco de surto. Eu comecei no Orkut, enquanto ele era vivo, e assim que o Orkut acabou, fiquei em busca de outras plataformas, encontrei o Wattpad, assim como a Fátima. Inclusive, a gente ganhou o What's no mesmo ano, e eu também ganhei em 2021. Eu tentava de tudo, eu tentava no Orkut, também tenho livros publicados na Amazon, e esse aqui, que é o Ladeira Abaixo, é o meu livro que lançou mês passado, então estou muito animada. É o meu primeiro livro por uma editora grande, a editora nacional, e é incrível estar aqui, que eu sou do Rio, então vim para São Paulo exatamente para divulgar esse livro, então estou muito contente. Eu comecei com as fanfics, então eu escrevo fanfic desde muito nova e eu cheguei aqui, né, nesse momento porque o meu primeiro livro, que está esgotado, eu procurei uma publicação independente, então a gente esgotou a primeira tiragem porque vendeu muito bem. Ele é um livro que é bem conhecido, assim, no Twitter ele deu uma irritada. E aí a Cíntia me convidou para lançar esse daqui pela editora, então foi... A minha pré-venda do primeiro livro foi tudo eu que fiz, de divulgação com as minhas leitoras. Então, se eu vendi todos aqueles livros foi por causa delas, se eu tô aqui hoje é por causa delas também, que me acompanham desde o Wattpad, em todos os lugares que eu publico, na Amazon elas estão sempre lá, então por causa delas que estou aqui hoje. Já para nós, leitores, a Bienal é muito importante e necessária. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre a importância da Bienal já como escritoras. Eu também fui durante muito tempo uma leitora que vinha na Bienal para caçar livros, caçar os autores que eu gosto. Então, como autora, é outro universo.
é muito legal a gente ter esse contato presencial com os leitores, porque muitas vezes eles mandam mensagem no Instagram, nas redes sociais, mas aqui a gente se vê, né, no cara a cara, assim, a gente tem a oportunidade de conversar sobre os nossos livros, saber o que eles estão achando, autografar. Então, assim, é uma sensação muito gostosa, essa coisa de encontrar mesmo alguém que você conhecia, mas não tinha tido esse contato cara a cara. Além da gente divulgar os livros, né, que são... Eu acho que a Bienal é um evento, assim, importantíssimo nesse quesito, assim, da gente difundir a leitura, os livros nacionais. Então, eu acho, assim, muito importante. Eu acho que a literatura nacional, ela está ganhando muita importância. E as pessoas chegam aqui no stand da PS e elas se reconhecem nos livros, que é uma parte muito legal, que quando eu era mais jovem não tinha essa oportunidade, os livros eram todos ambientados fora do Brasil. Então isso é uma novidade muito bacana. E a parte mais legal é ver que elas se identificam e topam essa nova versão, né? Esse novo tipo de escrita que está chegando. E elas ficam muito felizes de conhecer a gente. Então, assim, eu sou pequenininha, esse é meu primeiro livro publicado, é um sonho realizado. E a parte mais legal é ver as pessoas chegando aqui e se apresentando e querendo foto e abraçando e ver que elas sonham junto com a gente essa loucura. Então é muito diferente do que eu imaginava e tem sido muito relevante para mim. É super cansativo como autora, porque a gente está aqui todos os dias, mas é maravilhoso. Então é um evento que, para quem está começando, é essencial. Nossa, quando eu entrei aqui no primeiro dia, passou assim um filminho na cabeça, sabe? Lembrando das primeiras bienais que eu vinha com excursão de colégio, que nem aqui tá cheio de excursão de colégio. E aí eu via as autoras autografando os livros e eu falava, cara, queria um dia estar lá. E assim, eram sempre autoras internacionais, em maioria, né? Então eu achava que era aquele sonho impossível. Então assim, tá aqui, realmente autografando do outro lado, né, da história, e ver essas crianças chegando com brilho no olho, falando que, eu também gosto de escrever, eu também publico coisa no Wattpad. E, cara, é fantástico, assim, eu fico tremendo só de pensar, sabe? A troca com os leitores também é muito importante. Caminhando aqui pela Bienal, eu descobri um pessoal muito jovem, já atuando como jornalista. Como que funciona esse projeto? Bom, Imprensa Jovem é um espaço de comunicação, expressão dos estudantes, dos jovens, né? E os jovens para nós é criança de educação infantil de 3 anos, já fazendo comunicação até adulto aí de 80 anos, né? É um projeto que trabalha com a perspectiva de fazer uma educação midiática para esse estudante, né? Seja criança, adolescente ou adulto. Que está presente nas escolas municipais de São Paulo, nas escolas públicas. O programa Imprensa Jovem é uma política pública e ele está ligado a uma perspectiva chamada educomunicação, que é a educação com a comunicação e educação para a comunicação. Quando a gente vem aqui ver, por exemplo, na Bienal, os estudantes agindo como repórteres, como os comunicadores, a gente, na verdade, já está pegando a experiência de produção de mídia que eles já trazem de casa. Só que a gente está arquitetando eles numa proposta para eles também se formar com a educação midiática, né? Com esse fazer comunicação que é de estudante para estudante. Então, quando a gente tem essa proposta de educomunicação, que é educação com a comunicação, ou seja, a gente produzir mídia, os alunos produzir mídia, e educação para a comunicação, que seria leitura crítica da mídia, a gente está já formando esse aluno para combater as fake news e as desinformações, a gente tem nesses estudantes, né, a esperança de que a escola pode comunicar melhor com a sua comunidade. O projeto ele é feito para que as escolas, a partir de um grupo de estudantes, possam criar seus conteúdos comunicativos, mas ajudando a escola a aproximar da sua comunidade. Isso também tem um valor muito importante, que é promover a cultura da não violência, né? A questão também da comunicação não violenta. Isso tudo é algo muito importante e fundamental na formação dos estudantes. Já ao lado do pessoal do Imprensa Jovem, queria saber como está sendo essa experiência para vocês e se vocês já estão visando futuramente fazer jornalismo na faculdade. Tem sido uma experiência ótima. Eu acho que poder ter, depois da pandemia, ter contato com as pessoas está sendo muito legal. E talvez no futuro podemos investir nisso, mas nesse momento nenhum plano. Tá sendo uma experiência nova, eu tô gostando. Posso ser que no futuro, né? Mas, assim, hoje é só como experiência. Tô gostando muito.
Eu também. Eu tô fazendo hoje em dia mais por experiência, por conta de ser muito nova, né? Ainda não tenho planos de ser jornalista no futuro, mas tô achando muito legal e divertido.